E a gente segue com esse assunto, porque com os direitos políticos e o mandato preservados, Sérgio Moro descartou uma candidatura em 2026. Disse ainda que nunca deixará de fazer oposição a Lula, mas que não vai alimentar uma polarização irracional. Em 26, estarei defendendo um projeto para derrotar o PT, tendo outros candidatos à frente para buscar a presidência, como o governador Ronaldo Caiado, talvez o governador Tarcísio, talvez o governador Romeu Zema, mas o fato é que nós temos que diminuir a temperatura política. Então essa polarização, esse revanchismo, não fazem bem a ninguém e eu não quero entrar nessa pauta. Oposição, sim, mas sem que nós alimentemos essa polarização irracional. Assunto para os nossos comentaristas, hoje aqui com a gente, Hélio Beltrão e também a advogada e doutora em Direito, Soraya Mendes. Muito bem-vindos. Eu começo por você, Hélio. O que é alimentar uma polarização aqui no país? Sérgio Moro já cumpriu esse papel e agora ele tem ali uma mudança, um novo rumo na carreira política? Bem-vindo. Boa noite, Juliana. Boa noite, professora Soraya. Olha, em primeiro lugar, Ju, eu queria falar que acertou o TSE em absolver por unanimidade o Moro, né? O TRE já havia absolvido. Eu já comentei aqui no Arena que o Moro, ainda que bastante tardiamente, ele aprendeu a fazer política, ele aprendeu sobre Brasília, e essa unanimidade no TSE é um indicador claro de que o senador se articulou na sua defesa em termos políticos, né? Então, sim, agora ele se abre uma oportunidade ao Moro e ele já anunciou o Ronaldo Caiado para 2026, que não é propriamente uma pessoa da polarização, é direita desde 1989, para quem se lembra daquela eleição, era o único candidato que se apresentava como direita. Então, o Moro está se posicionando num caminho alternativo ao Bolsonaro, inclusive indicando que o Bolsonaro não tem como disputar, até porque está inelegível. Mas eu acho que também essa questão do Moro ter sido absolvido, eu queria comentar que isso pode ter sido ajudado por 3 cálculos, na minha opinião. Primeiro, o cálculo do PT e do próprio PL, que entenderam que podiam perder a eleição suplementar que o Pedro comentou. Segundo, eu acho que ao establishment não interessa tornar Moro um mártir, porque ele é um símbolo da Lava Jato. Metade dos brasileiros admira a Lava Jato e, como foi falado também aqui, Ju, ele é um player agora. E, finalmente, em terceiro lugar, eu acho que teria sido muito tapa na cara do brasileiro no mesmo dia em que extinguiram as condenações do Zé Dirceu e limparam a barra de um corrupto confesso, que é o Marcelo Odebrecht, também condenar o Moro, né? É triste ver o Brasil de hoje, em que a corrupção venceu, em que foram subtraídos todos os incentivos de combate à corrupção de hoje, futura, porque todos que foram atrás da corrupção, combateram, foram exonerados, ou perseguidos, ou caçados, e o Moro é a exceção. Só para completar, nós vamos comentar um pouquinho mais para frente sobre o André Mendonça, indo para o Tribunal Superior Eleitoral, mas me pareceu que a indicação do Moro sobre um apoio ao governador Caiado indica que ele mesmo não considera essa questão do Bolsonaro na mesa. Então, ele realmente está coerente com a fala dele, ele não está nesse tema de polarização. Professora Soraya, bem-vinda. Como a senhora enxerga essa nova carreira política, esse player que é agora Sérgio Moro, após esse julgamento? E como é que vai ficar esse jogo político, pensando nessa polarização, até 2026? Boa noite, Juliana. Muito obrigada por esse convite da CNN. Boa noite, Hélio. Eu costumo dizer que eu sou advogada, mas eu também sou cientista política. Então, eu costumo brincar sempre dizendo que eu não sou tão ruim assim, porque eu tenho também esse pé nas ciências sociais. E esse caso do Moro é um caso que nos permite analisar sobre essas duas perspectivas. Eu acho que existem duas figuras bem distintas, e bem distintas mesmo a partir dessa fala do senador de hoje pela manhã. Primeiro, existe um Sérgio Moro
que foi um fomentador da polarização neste país com a Operação Lava Jato. As ilegalidades cometidas durante a Operação Lava Jato serviram para que se desencadeasse um processo todo de polarização e que chegou ao extremo que chegou com o governo anterior. Mas nós temos também um Sérgio Moro que vem para a política. Eu acho que num primeiro momento um Sérgio Moro que vem para a política ainda de costas para ela, mas que aprendeu com a duras penas e esse processo da Justiça Eleitoral ao TRE do Paraná, ao TSE, mostrou que realmente foram bem dolorosas foram bem dolorosos esses últimos momentos para ele, que ele precisa fazer política. E aqui eu acho que abre um espaço para que nós analisemos o passo anterior a esse julgamento no TSE, porque o jurídico e o político precisam estar concatenados na medida do possível. Nem sempre estão, mas precisam estar concatenados. E a possibilidade de transformar o Moro em um mártir, ela não se dá somente pelo fato do Moro, em princípio, poder ou que poderia ter sido condenado, mas ela também se dá pela absolvição acachapante que o Moro teve. Então, isso não é um fato a ser desconsiderado. Então, o Moro suaviza o seu discurso porque já percebeu que não tem esse espaço entre as fileiras da extrema-direita, ele já provou deste gosto que não é um gosto bom, é um gosto bastante amargo, mas ele, por um outro lado, sai bem deste processo na medida em que tem a unanimidade. Todas as informações que chegavam eram exatamente essas, que ele esperava a unanimidade. Então, ele se coloca como um player fundamental. E se colocou como um player fundamental, talvez porque duas regras foram descumpridas lá de início. A primeira é que se precisa pensar estrategicamente o que vai se fazer no jurídico, porque tem consequências políticas, é isso que a gente está vendo. E segundo, que política não se faz com estômago. De maneira que buscar muito incessantemente a cassação de um senador eleito, com as discussões que foram feitas, ainda que, sim, pudessem provocar uma discussão mais aprofundada no âmbito do TSE para regras mais duras, isso, de uma certa forma, acabou se mostrando, se não desastroso, mas danoso. Eu acho que esse fica também como um ponto importante para as nossas reflexões futuras a respeito da figura do Sérgio Moro.